Olá, pessoal. Aqui é a doutora Catarina, atualmente como diretora técnica do Multi-Hospital. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o manejo adequado da dor. A gente tem um protocolo ali de manejo da dor na unidade, temos algumas orientações impressas, e principalmente algumas escalas em uso para a gente identificar quando o nosso paciente está com dor e quais são as medidas que podemos fazer para evitá-las. Então, a introdução. Segundo a International Association for Study of Pain, a dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos. Então, às vezes, a dor ela é decorrente realmente de um processo físico, mas também temos dores que não são decorrentes de processos físicos, né? Mas não quer dizer que ela não esteja sendo sentida, certo? A dor é considerado o quinto sinal vital. Então, assim, a pessoa ela pode estar com frequência cardíaca boa, saturando bem, pressão ok, mas se ela está com muita dor, a gente tem que considerar que é um sinal vital e é algo alarmante que a gente precisa tomar em consideração, tá bem? O impacto na qualidade de vida, então, um paciente com dor, ele tem um grande impacto na qualidade de vida. A dor, ela é um pilar para instabilização emocional e prejuízo de atividades diárias dos pacientes. A necessidade de manejo padronizado reduz aí eventos adversos indesejados, um manejo inadequado, então insuficiente da dor, é, e assim, essa aplicação, esse protocolo, ele é aplicável tanto na UPA, no CAPS, no SADT, no centro cirúrgico, né? E no hospital dia. Claro, cada unidade tem sua particularidade. Muitas vezes no SADT ou no centro cirúrgico, a correção de algo no procedimento é que vai, melhorar essa dor do paciente. No CAPS, por exemplo, mas também na UPA, em qualquer outro local, às vezes a dor ela não é física propriamente dita. Então, existe um manejo diferente. E também temos o manejo medicamentoso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Objetivos: então, padronizar a avaliação e o manejo da dor, garantir um cuidado seguro e humanizado, prevenir complicações e eventos adversos, né? E integrar a equipe multiprofissional. Então, nós médicos não estamos sozinhos no cuidado do paciente. A gente tem toda a equipe técnica de enfermeiros e técnicos de enfermagem, assistência social. No CAPS temos, então, educadores sociais, psicólogos, enfim, todos atuantes junto no cuidado do paciente. Aqui agora algumas escalas, né, que a gente utiliza para poder graduar essa dor. A EVA, a escala visual analógica, é mais comum. A gente pode mostrar essa escala para o paciente e pedir para ele direcionar para a gente qual que é o grau da dor que ele está sentindo, né? Essa escala a gente pode encontrar de diferentes formas. 0 como sem dor, 1 a 3 como leve, 4 a 6 como moderada e acima de 7 intensa. A gente também consegue encontrar ela dessa forma: de 0 a 2 leve, 3 a 7 moderada e 8 a 10 intensa. O que fica um pouquinho diferente aqui é entre o 2 e o 3, para a gente caracterizar se é leve ou moderada. Então, assim, a partir acima de 3 moderada, tá? É mais fácil da gente poder decorar, né? E acima de 7, então 8, 9, 10 é intensa. Mas vocês vão achar, assim, de algumas formas diferentes, tá? A EVN, a escala verbal numérica, então é quando a gente fala para o paciente de 0 a 10, quanto você gradua a sua dor, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor que você já sentiu, a pior dor imaginável. E aí ele vai graduar. Claro, aqui a gente tem o viés de qual foi a pior dor que ele já sentiu, né? Tem pessoas que já sentiram dores muito maiores que outras pessoas. Então tem um pouquinho do viés, é uma coisa mais sugestiva, mas ajuda a gente a graduar. E a gente tem a escala de Wong-Baker,
que é a avaliação da dor em crianças maiores de 3 anos, que elas têm uma dificuldade de comunicação, mas ela consegue identificar ali com a mímica facial. Então, isso aqui é usado bastante na pediatria, mas pode ser usado em pacientes idosos, em pacientes que têm alguma deficiência, mas dificuldade de entendimento, de comunicação. Então, sem dor, pode ver o Cebolinha ou a Mônica ali tranquilos, uma face feliz. Dor leve, um pouquinho incomodado. Dor moderada já tem aquela face do olhinho fechado, tenso. E dor forte, a boca mais acirrada. E dor insuportável, a gente tem o último quadradinho. Critérios de inclusão. Então, esse protocolo, ele vai incluir todos os pacientes com dor. Seja na UPA uma dor aguda em urgência, emergência, então cólicas, trauma, cefaleia, até a dor torácica. No caso da dor torácica, a gente tem um protocolo específico para isso. Mas, a partir de que o paciente já está no protocolo de dor torácica, ele está sendo acompanhado, a gente tem que lembrar que mesmo assim ele está com dor. Então, durante a observação dele na unidade, a gente precisa graduar a dor dele, tá? E crise de abstinência, que a gente sabe que são comuns aqui. Centro cirúrgico, então tem a dor perioperatória, ou pós-anestésica. Aqui no SADT, que é, por exemplo, a dor da coleta de material por biópsia, é algo bem específico, porque às vezes alguma conduta ali do procedimento pode ajudar a melhorar essa dor. Quando não, segue esse protocolo com as medicações e tudo mais. Ambulatório, então a gente vai ter muitos pacientes com queixas de dor crônica, então aí a gente consegue até utilizar alguns outros medicamentos de outras linhas, então como alguns antidepressivos e tudo mais, que auxiliam. E no CAPS a gente tem dor associada à abstinência, automutilação, ou comorbidades psiquiátricas ou situações de crise, também manejadas de uma forma mais diferente, particular, né? Avaliação da dor. Avaliar, então, na admissão e durante a permanência e nos pós-procedimentos. Registrar a intensidade, localização, fatores associados, seja fatores de melhora, fatores de pioras, tudo em prontuário. E reavaliar após intervenção. O paciente ele está com dor, foi feita uma intervenção, ele precisa ser reavaliado após um tempo, para efetivamente visualizar se aquela intervenção ela foi efetiva, né, para aquela dor. Classificação e manejo. Então, aqui a gente entra dor leve, geralmente ali na escala EVA é de 1 a 2 ou 1 a 3. Analgésico simples ou medidas não farmacológicas. Dor moderada, então pode ir de 3 a 7. Deixei aqui meio que bem entre ali, de 4 a 6. Analgésicos um pouco mais fortes, alguns anti-inflamatórios ou opioides fracos, tá? Dor intensa, acima de 7, 8, 9, 10, geralmente 8, 9, 10 ali. Opioides mais fortes, outras medicações adjuvantes. é, e aqui a gente precisa monitorar um pouquinho melhor esse paciente, porque são medicações que têm alguns efeitos colaterais, né? Manejo não farmacológico, a gente sempre precisa atuar pensando não apenas em medicação, mas também no manejo como um todo. Então, vou dar um exemplo: um paciente com uma crise fortíssima de enxaqueca, não só a medicação, mas deixar ele num ambiente calmo, mais silencioso, sem tanto estímulo luminoso, com posicionamento adequado, às vezes o paciente fica melhor com a cabeça baixada, com a cabeça de lado, às vezes com até um pano no rosto, calor ou frio. Então, a gente tem algumas dores, assim, por exemplo, dor lombar, às vezes uma compressa quente auxilia, alguma dor de trauma, de entorse, o gelo, a compressa fria auxilia. E apoio psicológico é a escuta qualificada, né? Que a gente sabe, a gente está tratando de todos os tipos de dor aqui. Então, a gente precisa ter esse apoio. Reavaliação. No caso de opioides, sejam eles fracos ou fortes, reavaliação de 15 a 30 minutos, principalmente os opioides fortes. A gente tem morfina na unidade. A gente precisa reavaliar esse paciente, tanto para avaliar se a dose foi adequada, quanto para avaliar efeitos colaterais. Idoso, atenção a usar opioide. Às vezes o opioide ele pode causar uma hipotensão, uma vasovagal, episódios de vômitos, enfim. E a gente precisa ter um certo cuidado, né, com esses pacientes que utilizam medicações fortes assim.
Analgésico sempre, se a avaliação de 30 a 60 minutos é o tempo dele ir, fazer a medicação, aguardar um pouco, voltar para reavaliação. Se ele fez a medicação e em 20 minutos ele voltou no teu consultório e falou: Olha só, não melhorou, vamos esperar mais um pouco, vamos dar mais uma meia hora. Claro, se não é uma dor absurdamente lancinante, já teria indicação de opioide, mas nesse caso a gente conseguiria aguardar mais um pouquinho, esperar a medicação realmente estar biodisponível para poder eh, melhorar esse sintoma, né? Registrar tanto o atendimento lá primário quanto a resposta e o ajuste de tratamento, tudo no prontuário, tá? Responsabilidades. Então, a enfermagem, a responsabilidade dela de avaliação inicial, medidas não farmacológicas e a administração das medicações. O médico tem a responsabilidade do diagnóstico, da prescrição e da reavaliação, pessoal. Então, isso é um ato médico, a gente precisa reavaliar, a gente precisa decidir se vai fazer mais ou se vai tomar uma conduta diferente. Fluxos específicos. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem um fluxo de dor torácica, que vai seguir um protocolo específico. E no SDT e no SDT e no centro cirúrgico também tem algumas questões que são particulares dos procedimentos. Registros obrigatórios, a avaliação inicial, as intervenções realizadas, as reavaliações e os eventos adversos. Qualquer evento adverso de medicação administrada ou de medida feita precisa ser registrado e notificado, tá? Tanto em prontuário quanto no formulário de eventos adversos. E as orientações de alta. A gente tem um formulário para imprimir de orientações de dor para entregar na alta. Eu vou deixar esse formulário junto com as questões do Forms ali, só uma fotinho dele para vocês lembrarem que ele existe e que é para fornecer para os pacientes. Assim como a gente tem algumas orientações de quadros diarreicos, de quadro de dengue, a gente também tem as orientações sobre a dor, tá? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. A gente está sempre buscando melhorar os protocolos, né? É, e aí fica a dica, assim, principalmente a gente que trabalha ali na emergência, a grande maioria dos pacientes que a gente atende tem um quadro de dor, né? E a gente precisa manejar isso adequadamente para que ele não retorne e para que ele não tenha eventos adversos ou complicações das medicações prescritas. Muito obrigada, pessoal.